pessoal, tudo jóia? É um prazer estar com vocês aqui na semana de Marketing e Vendas do Clint Hub. Para quem não me conhece, meu nome é Júlia Paixão. Eu faço parte do time Rive da Outbound Marketing e nossa missão é ajudar empresas e vendedores a se modernizar para esse novo mundo que a gente está encontrando de marketing e vendas. Então, pensando nisso, esses grandes parceiros do Clint, eles chamaram a gente para conseguir passar um conteúdo interessante para vocês e para gerar um máximo de valor que a gente quer gerar e que a gente acredita que a gente pode gerar hoje. E com base nisso, a gente vai trazer um conteúdo que é bem focado em processos modernizadores. Então, a gente quer agregar vendas, agregar valor através de vendas por narrativas. Vendas por narrativas é um conceito que eu vou trazer para vocês ao longo dessa hora que a gente vai passar juntos. Mas o nosso grande foco é como vender mais fácil e melhor e como fazer do nosso produto que, por mais que ele seja algo que é nice to have, algo que é bom ter e não algo que é essencial para a empresa, a gente vai agregar valor para ele. A gente vai fazer com que o nosso comprador ele enxergue que ele é importantíssimo para o nosso dia a dia. Mas por que a gente está falando de modernização? Porque quando a gente olha para o mercado brasileiro, está ficando mais difícil vender, pessoal. A gente tem um cenário de incerteza absurdo. Então, a concorrência, ela nasce a cada dia. E por mais que a gente tenha um cenário que não é favorável ao empreendedor, a concorrência, ela nasce. E a concorrência, tanto direta, então o meu concorrente oferece exatamente o que eu ofereço, o mesmo produto, quanto a indireta também. Então, eu tenho um concorrente, ou existe uma empresa que não tem um serviço igual ao meu, não tem um produto igual ao meu, mas se o meu cliente contratar o produto dela, ele não contrata o meu. Então, é uma concorrência gigante. É que nem o McDonald's e o Vigilantes do Peso. Se eu sou cliente de um, eu não posso ser cliente do outro. E isso é um cenário de incerteza gigante. Por quê? Porque a experiência de compra, ela se torna muito mais importante. Nesse grande oceano vermelho, pessoal, a gente vê uma tempestade de conteúdo. Então, o processo de decisão e a jornada do comprador, ela alterou muito ao longo dos últimos tempos. Hoje, quando o nosso comprador necessita de algo, o primeiro passo dele é jogar no Google. A gente faz isso para tudo, gente. Se você não está com sintoma de uma doença, antes de ir no médico, antes de marcar o médico, até mesmo antes de ir no hospital, a primeira coisa que você faz é pesquisar no Google que tipo de informação ou que tipo de tratamento poderia ter para a sua, quem sabe, doença X. Se eu fico com o nariz entupido, eu já procuro quais tipos de antibiótico que eu posso tomar para sinusite. Por quê? Porque tem muito conteúdo na internet. É fácil ter acesso a isso. E acaba surgindo uma espécie de falso especialista. Como eu busco no Google antes de contatar um vendedor, ou até mesmo busco no Google para entender quem que poderia solucionar esse meu problema, eu vejo uma série de falsos especialistas. Daquelas pessoas que acham que sabem do que eu preciso, mais do que eu preciso. Isso gera uma infinita guerra por preço. Porque eu vou ter meu primeiro lugar no Google e meu segundo lugar no Google, buscando e procurando e oferecendo exatamente o mesmo produto. E para mim, que eu acho que eu já sei que eu estou de sinusite, eu só quero saber qual antibiótico que é mais barato. Qual produto que eu posso comprar que é mais barato. Isso impacta, pessoal, numa métrica de baixo crescimento. Nesses últimos anos, no país, a gente viu que 91% das empresas crescem menos de 5% ao ano. E principalmente nesse loop de brigar por preço, eu caio nessa tempestade onde existem falsos especialistas e eu me acho uma falsa especialista, eu compro baseado num critério que não deveria ser o critério pelo qual eu compro, até porque qualidade de atendimento é um critério tão importante que eu também devo analisar e que gera, infelizmente, essa maldição do conhecimento, onde eu tenho várias empresas lutando no Google
e lutando pela sobrevivência. Então, eu preciso parar. Eu preciso analisar. Eu estou falando muito dessa maldição do conhecimento do cenário brasileiro, pessoal, mas eu não quero que você se sinta mal com isso. Eu quero que a gente pare e pense. Se você nunca refletiu sobre isso, eu preciso que você reflita agora. Se a gente quer ser diferente, se a gente quer ir de 0 a 1, se você quer trazer uma inovação no nosso processo, é preciso que a gente faça algumas perguntas que a gente nunca se fez antes. Então, pega seu sócio, pega seu time de vendas, pega seus diretores e discute. E eu quero que você responda para mim. O que você quer alcançar daqui a 5 anos? Aonde que você imagina que a sua empresa ela vai estar? Você quer continuar nesse mesmo processo que você tem hoje? E o que te impede de chegar nessa mesma meta em 6 meses? Nesse objetivo que você tem? O que te impede de chegar lá? É nesse momento que você deve estar pensando, então, Júlia, olha só, veja bem, não é bem assim, eu não tenho tempo. Então, hoje eu estou muito gargalada, eu tenho um time que eu estou passando por processo de treinamento com eles. Então, a minha indústria está há muito tempo nesse mercado, é difícil treinar uma pessoa nova, eu estou há muito tempo nessa. E assim, meu horário de 8 às 15, às 17, é completamente impossível até de falar comigo. Eu já peço para minha esposa, eu peço para os meus filhos entrar em contato comigo a partir das 18. Eu não tenho dinheiro para investir. Eu quero crescer, mas eu preciso de dinheiro. Eu não tenho esse dinheiro para investir hoje. E eu estou muito gargalado. Existem muitas demandas que dependem de mim e que eu nem estou conseguindo focar nelas hoje, Júlia. Como que eu vou focar em crescer em 6 meses? Ou crescer tudo que eu quero em 5 anos em 6 meses? Gente, cada momento só acontece uma vez. Se você quer se destacar nesse mercado, se você quer modernizar os seus processos, a gente precisa aproveitar a nossa chance. E se ninguém nunca te falou isso, eu estou falando isso agora. Cada momento só acontece uma vez. Eu coloco essa imagem desse carro da Tesla porque eu trabalho numa empresa de tecnologia, gente. Eu sou nerd, assim, de carteirinha. Eu sou fã do Elon Musk. Hoje a Tesla é uma das empresas com tecnologia em carros elétricos que está anos-luz na frente de grandes players do mercado, como a Toyota, como a BMW. A galera está longe de chegar aonde que o Elon Musk está. E se lá atrás, se o Elon Musk tivesse falado que não tinha tempo, que não tinha dinheiro e que ele estava gargalado, ele não conseguiria ter o sucesso que ele tem hoje. E por mais que ele tenha todos os problemas do mundo, uma coisa que a gente não pode negar é que a Tesla tem sucesso, que ela tem um produto de luxo e que ela consegue vender isso facilmente. Então, se você quer chegar lá, se você quer sair desse oceano vermelho, dessa maldição de conhecimento, a gente precisa quebrar o status quo. Você precisa parar de pensar que você não está saindo que você não sai desse ambiente, desse cenário, dessa rotina, porque você não tem tempo e a gente precisa dar um passo à frente. A gente precisa mudar o que a gente está oferecendo. Modernizar hoje é de lei, gente. Eu preciso ter um processo de vendas moderno para se adequar ao mundo moderno. Eu preciso oferecer uma experiência do comprador que nenhum dos meus concorrentes oferece. Porque esse vai ser um diferencial na hora de tomar a decisão. Eu não vou só tomar a decisão porque o preço que o meu concorrente oferece é muito mais barato. Eu vou tomar a decisão porque eu confio em vocês. Eu confio que esse produto, que talvez seja uma commodity para mim, ele é algo que vai ser diferenciado, porque a gente, eu e você, indústria, estamos alinhando essa parceria. E pela lei do universo, nada acontece até que algo se mova. E a lei dos negócios, pessoal.
nada acontece até que alguém venda algo. Essa frase, ela é do Jeb Blount, que é um dos maiores autores que a gente tem hoje falando em vendas. E ele fala muito disso. Ele fala que a gente precisa ter um processo estruturado e modernizado para a gente conseguir fazer com que a nossa empresa ela se destaque. E uma coisa que é inegável e que a gente já discutiu no início e que até agora a gente precisa admitir é que está ficando mais difícil vender. 47% dos vendedores hoje não batem meta simplesmente porque não fazem os follow-ups necessários. Então, o seu preço ele pode ser mais barato do que do seu concorrente. Mas se o seu vendedor não faz follow-up o suficiente, ele perde uma venda por causa disso. A gente perdeu uma experiência de compra. 65% do tempo do vendedor não é dedicado a vender. Ele está no deslocamento de uma reunião presencial ou outra. Ele está mandando um e-mail, ele está fazendo uma ligação que não gera resultado e que não é tão ligado a vendas. 75% dos leads que você negocia, que os seus vendedores negociam, nunca fecham uma venda com você porque eles não confiam em você. Porque a sua história, a sua narrativa não é suficiente para eles comprarem a sua solução. 76% dos e-mails de vendas nem são abertos. Então, além do seu vendedor perder mais da metade do tempo dele fazendo atividades que não são ligadas a vendas, a maior parte delas nem está sendo aberta. Aquele esforço dele não compensa. E 94% dos gestores não confiam em seus indicadores. Então, eu não confio que aquela venda XYZ vai fechar até a data que eu preciso. Então, não é só eu falando para você que está ficando mais difícil vender. As métricas comprovam isso para a gente. E o que as indústrias elas têm feito para se destacar? Eu foco no resultado, eu foco na minha história, eu foco na minha narrativa e não simplesmente na entrega do meu produto. Eu sei que a venda é muito mais do que isso. Eu trago aqui para vocês um conceito que se chama deal flow, que é um fluxo de negociações. A gente tem algumas maneiras que são muito faladas hoje no mercado, como o inbound e o outbound, que são maneiras de geração de demanda pelo nosso produto e para o nosso serviço. O inbound é a prospecção passiva, é aquilo que vai fazer com que o seu potencial comprador te ache mais facilmente nas redes sociais, no Google, na internet, no ambiente digital. E o outbound é a famosa prospecção ativa, onde o seu time de vendas vai ativamente atrás do potencial comprador. E um dos pontos que a gente precisa começar a analisar, se nós queremos modernizar o nosso processo, é justamente esse fluxo. Então, como hoje que a gente tem gerado demanda aqui no topo do funil? Quantos que o nosso time de vendas tem conseguido conectar? Então, daquele potencial cliente que eu entrego para eles, quantos que o meu vendedor abre uma conversa? Quantos que são oportunidades? Porque eles têm um problema que eu consigo resolver. Quantos que recebem uma proposta, que são os nossos SQLs? E quantos se tornam clientes? Baseada nisso, a gente consegue ter previsibilidade, que é uma palavra bem trivial em processos de vendas. Quanto que o meu processo de venda se torna previsível? Quanto que eu consigo fechar nesses 6 meses que a gente vai correr atrás da meta? É preciso calcular o seu deal flow. Então, você já calculou o seu deal flow. E o que você pode fazer para se destacar ainda mais? Os melhores, eles não acreditam que existe só um processo. Existe um sistema. Então, se meu carro está quebrado e eu levo ele para o mecânico, e o mecânico fala que eu tenho um problema no motor, eu não vou simplesmente trocar meu motor. Eu sei que isso não é factível. O que o mecânico vai fazer? Ele vai analisar passo a passo daquele probleminha que deu no meu motor. Ou seja, ele tem um sistema para diagnosticar o problema do meu motor para ver qual peça que eu posso trocar. Com isso, a gente consegue ter menos esforço do nosso time de vendas. Por quê? Porque eles vão fazer mais follow-ups com mais produtividade,
Eu vou utilizar mais de um canal de vendas. Então, hoje, o meu cliente está no WhatsApp, ele está no LinkedIn, aonde que ele se encontra? Eu preciso estar lá. Eu vou ter um maior grau de personalização. Então, por que eu estou falando com você, potencial comprador? Por que eu estou falando com você agora? E a gente vai usar a tecnologia a nosso favor. A gente vai ser tipo o Homem de Ferro, que eu mostrei lá no início. Então, eu preciso dar mais organização, mais visibilidade, mais escala em termos de gestão. Com base nisso, no nosso sisteminha de vendas, nós aqui do Rive utilizamos esse framework. Então, é um modelo mental que a gente tem para analisar o nosso processo de vendas e conseguir identificar quais são os nossos gargalos e o que nós podemos fazer de melhor. Então, essa é uma dica de ouro que eu passo para vocês, que é algo que a gente faz aqui que funciona bastante. Eu vou primeiro analisar o mindset do meu vendedor, então a mentalidade dele, qual a inteligência emocional que ele tem para o cargo. Eu vou ver se ele tem todas as técnicas corretas para realizar o processo da melhor maneira possível. Eu vou analisar o meu discurso, o meu speech. Então, ele entende o que eu vendo, para quem eu vendo, quais são as dores do meu mercado e por que meu cliente precisa disso. E eu vou ver meu processo como um todo. Então, a gente vai ter 3 prismas a serem analisados. Eu posso analisar o MTSP do ponto de vista do vendedor e eu posso analisar do ponto de vista do gestor. Se eu analisar do ponto de vista do gestor, eu vou olhar ele de cima para baixo. Então, eu vou analisar primeiro o meu processo, depois o meu discurso, depois eu vou munir o meu vendedor das técnicas necessárias para fazer essa venda e eu vou garantir que eu tenho um plano de carreira e benefícios o suficiente para o meu vendedor ser motivado a fazer o processo de vendas. Agora, se eu sou uma vendedora, o primeiro passo que eu tenho que analisar é: eu estou com o mindset correto para fazer essa venda? Eu conheço todas as técnicas de vendas que eu preciso para realizar a venda desse produto? Eu tenho o discurso necessário e eu sei qual que é o discurso que eu preciso ter para fazer essa venda? Eu sei qual que é meu pitch? E eu vou ter um processo a ser seguido. Então, é importante a gente analisar esses 2 prismas e ter em mente que o mindset e a técnica, eles são soft skills. Eu não aprendo a ter um mindset positivo no livro. A mesma coisa com a técnica. Eu preciso de prática, eu preciso criar músculo. Já o processo e o discurso é algo que eu posso ler no livro. Eu posso ter um caderninho do meu lado para analisar tudo isso. Então, quando a gente analisa as melhorias em termos de tempo, eu tenho que a efetividade ela tende a ser maior no início e depois a curva vai se estabelecendo. Então, se eu quero ter otimizações rápidas, é ideal que eu comece com processo, técnica e speech e eu consiga ter medidas recorrentes de treinamento de técnica e mindset para eu garantir que meu vendedor ele melhora 1% a mais, no mínimo, todo dia. Então, no nível tático, o que a gente precisa fazer para se diferenciar, gente? Eu preciso trabalhar um enriquecimento de dados. Então, eu não posso simplesmente entrar em contato com o meu potencial comprador e falar assim: olha, eu vi no LinkedIn que você tem XYZ. Não, eu preciso ter mais informações. Quem que é aquela pessoa que eu converso? Vamos buscar ali no Google. Vamos utilizar ferramentas específicas de enriquecimento de dados. Existem várias, não só algumas, que elas me ajudam a colher esses dados que são cruciais para o nosso processo. Eu preciso segmentar quem pode ser meu cliente com base no meu perfil de cliente ideal. Então, eu sei exatamente quem pode usar meu produto. Eu, como indústria, sei exatamente isso. Quais são dores comuns dessas empresas? E eu também já tenho ali meus cases direcionados para utilizar o gatilho mental que o Robert Cialdini, no livro Armas da Persuasão, fala para a gente, que é o de Social Proof. Olha, você não trabalha com a gente hoje, mas eu tenho um cliente X que já está trabalhando, ele está economizando muito por estar trabalhando com a gente. Eu posso até te passar o contato dele, porque ele vai garantir que o nosso atendimento é o melhor do mercado. A gente vai ter uma estratégia omnichannel, então é importante que eu não só comunique com você via telefone, eu comunique com você via WhatsApp. Então eu te fecho em todos os canais de comunicação,
Porque um dia pode ser que eu tenha dificuldade de olhar meu e-mail, mas se você me dá um pingo lá no WhatsApp, eu consigo. Ou até mesmo o dia está corrido, eu não consegui olhar meu WhatsApp, mas eu consigo te atender no telefonema no meio de reuniões. E a gente vai ter uma comunicação personalizada. Ninguém aguenta mais telemarketing. Ninguém aguenta mais aquele roteiro scriptizado. A gente precisa gerar valor. E a gente só consegue gerar isso com a personalização na comunicação. Em nível estratégico, o que pode ser feito? Eu preciso de organização, eu preciso de visibilidade, eu preciso de mensurar todas as atividades que o nosso time de vendas tem feito. Eu preciso analisar performance. Então, indicadores, eles vão ajudar a gente a analisar o nosso sistema. E a gente vai trabalhar uma estratégia de coaching com todos os nossos vendedores. Porque por mais que eles estejam há muito tempo conosco, quem não pode ser 1% melhor a todo dia junto conosco? Por que a gente não pode aprender uma coisinha nova todo dia? Com base nisso, essa é a nossa missão como Rive. A gente acredita que os vendedores eles têm que ter mais recursos para conseguir entregar o seu valor. Então, essa é a nossa narrativa hoje. A gente quer gerar processos de vendas que gerem valor no meio dessa concorrência absurda que a gente tem no mercado. E com isso, a gente trouxe a metodologia de Sales Engagement. Sales Engagement, ou engajamento em vendas, ela ajuda a gente a unir todos esses prismas. A unir o nosso vendedor com o nosso produto, com uma tecnologia em prol de engajar o nosso lead. Então, eu quero ter meu vendedor fazendo todos os follow-ups necessários para concretizar a venda, mas gerando o máximo de valor ao longo do processo. E é exatamente isso que Sales Engagement traz para nós. Então, automatizando cadências em vendas, estruturando todo o workflow de trabalho do meu vendedor hoje, a gente consegue aumentar a produtividade dele, melhorar em organização e impactar no aumento das vendas. Então, esse é o funil de Sales Engagement que a gente conhece hoje, onde eu falo com o meu lead desde o momento ali de primeiro contato até o momento do fechamento. Eu engajo ele ao longo do nosso processo, eu entendo quais são as nossas dores e eu consigo gerar valor para ele. Eu consigo gerar valor o máximo possível. Então, se eu queria deixar com vocês uma frase, pessoal, é exatamente essa. Assistindo todos esses conteúdos da semana de marketing e vendas, como você consegue ser 1% melhor hoje? E o que você consegue fazer de diferente para se destacar? Muito obrigada por esse tempo que vocês ficaram comigo. Estou deixando aqui todos os meus contatos, podem ficar à vontade de entrar em contato comigo. Se quiser me chamar no LinkedIn, meu perfil é Júlia Paixão e vai ser um prazer ajudar vocês a otimizarem os seus processos também. Muito obrigada, pessoal, e bom evento para vocês!